Vamos então, pastora, mensagem no telão. Eu verei o que nunca vi, parte 2. Diz no livro histórico de Mateus, no capítulo 6, o versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, o que os nossos olhos veem, quando são bons, tudo na nossa vida será bom. Tudo que os nossos olhos veem, se os nossos olhos forem bons, para ver aquilo que Deus quer que vejamos, todo o nosso corpo terá luz. E todo o nosso caminho será luminoso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai de amor, Pai de bondade, Deus soberano, que é Rei de reis e Senhor de senhores, o Deus todo-poderoso, Criador nosso, aquele que tem o domínio na palma de suas mãos, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo ouve, o Deus que nos chamou para reinar em vida, o Deus que nos escolheu para darmos testemunho desta maravilhosa graça, o Deus que nos capacita, que nos fortalece, que renova as nossas forças, que ilumina os olhos do entendimento para compreendermos a Tua vontade para o nosso viver. Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tantos benefícios que o Senhor já nos concedeu. Tudo, Senhor, já está concedido à nossa vida, já está liberado à nossa vida. Portanto, agora, Pai, nos ensine a conquistar, nos ensine a avançar, nos ensine a viver a Tua vontade, a experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos ensine, Jesus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, pela verdade da Tua palavra, nos mostre a direção. Nos mostre, Senhor, para onde nós devemos ir, em todas as áreas de nossa vida. Nos faz entender, nos faz compreender, para que a Tua vontade se cumpra por completo. E que testemunhos e mais testemunhos do Teu poder cheguem a este altar, para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Queremos ter, Senhor, os olhos bons. Queremos ter os olhos bons, para que todo o nosso caminho seja luminoso, para que o nosso corpo seja luminoso, que os nossos pensamentos sejam luminosos. Porque Tu és a luz do mundo. E assim nós queremos viver, como luz no mundo, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu te peço mais uma vez, com humildade, com submissão, temor e santo tremor, Jesus. Use a minha vida, Pai. Use a minha boca para trazer ao Teu povo o Teu querer e o Teu poder. Use-me, Senhor, como Tu queres, em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. A Jesus toda a glória. Obrigado, minha amada esposa, abençoada e bendita pastora. Meus irmãos amados, Igreja Presbiteriana Espírito Santo,
para conhecerem a sua santa vocação. Igreja, os olhos bons são os olhos que seguem na visão do Todo-Poderoso. E isso faz toda a diferença na vida de um crente para viver e para ver o que nunca viu. Nós vemos o que nunca vimos quando colocamos os nossos olhos na visão do Todo-Poderoso. Aprendemos a enxergar como Deus enxerga. Aprendemos a ver como Deus vê. Nós vimos aqui no culto próximo passado, quando o profeta Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço para que ele visse. Ele estava vendo com os olhos naturais. Ele estava vendo com os olhos humanos. O que o moço estava vendo, pastor? O exército inimigo. E quando ele viu o exército inimigo, ele ficou com medo. E correu para o profeta e disse: profeta, vamos morrer. Vão nos pegar, vão nos prender. E o profeta, então, ele orou e pediu: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e o moço viu carros e cavalos de fogo que estavam ao redor do profeta Eliseu. Ou seja, nós temos que enxergar o espiritual e não o natural. Porque o natural, quem enxerga é quem não conhece Deus. O natural, quem enxerga, é o homem natural, que ainda não foi chamado por Cristo, que ainda não foi chamado por Jesus, que ainda não recebeu o próprio Deus no seu espírito. Nós recebemos Deus, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos Jesus em nós. Então nós precisamos entender o enxergar todas as coisas. Eu preciso entender como eu tenho que ver cada situação da minha vida. Amém? Por quê? Eu, vivendo na visão do Todo-Poderoso, eu vou ver o que eu nunca vi. Coisas novas vão acontecer. Mudança de vida vai acontecer. Mudança de padrão de vida vai acontecer. O que sequer eu tenho imaginado vai acontecer. Amém? Então nós temos aprendido que para estar, que para viver na visão de Deus, eu preciso entender como Deus me vê. Primeiramente, eu preciso entender e conhecer como Deus me vê. Então é necessário você conhecer como Deus te vê. Amém? Por quê, igreja? Muitos crentes, olha, amados, filhos de Deus, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, não conhecem, não sabem como Deus os vê. Por quê? Pela falta do conhecimento. Então, o que eu sou para Deus e o que eu posso fazer em nome do Senhor, eu preciso conhecer. Por quê? Quando eu entendo como Deus me vê, então aí eu passo a enxergar as coisas de modo diferente. Independente do que muitos pensem hoje, a verdade é que Deus nos criou seus filhos para serem a sua imagem e semelhança. Reinar em vida, ser em tudo mais que vencedores, com uma vida feliz e abundante. Aquele que vem para o Evangelho, que recebe o Evangelho, amados, ele tem que ter mudança de vida. Em todas as áreas. Todas as coisas ele tem que andar em novidade de vida. E só o poder da fé faz isso na nossa vida. Então a fé na verdade, a fé no Evangelho da graça, traz poder de Deus para a nossa vida. Não há outra receita. Amém? Nós vemos aí hoje
igrejas cheias, igrejas inchadas, com pessoas sem transformação de vida. E não é isso a igreja gloriosa de Jesus Cristo. A igreja gloriosa de Jesus Cristo é a igreja que tem poder para transformar, que tem poder para mudar, que tem poder para de fato fazer a verdade de Cristo ser manifestada na nossa vida. Naquela cruz ele nos deu vida e vida em abundância. Amém? Naquela cruz ele nos curou. Naquela cruz ele nos fez próspero. Porque ele se fez pobre para nos enriquecer em tudo. Então, igreja gloriosa é a igreja gloriosa. E não igreja destruída, não igreja onde não se manifesta a glória do Senhor. Então, é necessário nós termos os nossos pensamentos renovados. Para quê? Para que eu seja transformado em linha com a verdade de Jesus. Viver a vontade do Senhor de modo vitorioso, feliz, abundante, realizando grandes coisas para Ele. Não para nós mesmos, mas para Ele, para o nome dEle ser visto na nossa vida. Então, é através da renovação dos meus pensamentos que isso vai acontecer. Porque aquilo que eu me vejo, amados, aquilo que eu penso que eu sou, é de fato o que eu sou. A Bíblia já diz isso. Assim como pensa em sua alma, assim é. Então eu preciso aprender a me ver como Deus me vê. Não como o mundo diz que eu sou. Não como uma pessoa que não conhece Deus abre a boca e fala alguma coisa. Não. Então ninguém deve duvidar do que Deus diz em relação ao que Ele mesmo deseja para os seus filhos. Nos chamem do que quiserem. Nos chamem de soberbos, nos chamem de prepotentes, nos chamem do que quiserem. Não é nada disso. É viver de acordo com o que Deus quer que vivamos. É viver pela verdade. Se está escrito, nós cremos. Pessoas ficam irritadas quando nós não respondemos um Deus te abençoe. As pessoas dizem Deus te abençoe e nós não falamos amém, a pessoa olha torto para nós. Ué, eu vou negar aquilo que é a verdade? Não vou negar. Eu não vou negar a verdade que já está em mim, que eu já sou abençoado. E se eu disser amém, eu estou dizendo assim seja. Não, eu já sou. Então por isso eu não digo amém. E as pessoas se incomodam. E então quando eu digo que eu sou mais que vencedor? Então quando eu digo que eu sou vitorioso em todas as coisas? E quando eu digo que eu sou salvo e sou salvo para sempre? E quando eu digo que a salvação eu não perco? Profano. Herege. Endemoniado. As pessoas não entendem. Infelizmente, as pessoas preferem andar de rastros. As pessoas preferem, pagar o preço do que assumir o preço que ele já pagou na cruz. Do que honrar aquilo que ele já fez lá na cruz por todos os seus filhos. Então, quando um filho de Deus duvida destas verdades a seu respeito, amados, ele entristece o coração de Deus. Quando um filho de Deus não assume esta verdade na vida, quando um filho de Deus não vive deste modo, ele desonra o Senhor seu Deus. Então por isso a nossa mente tem que ser renovada através da palavra de Deus. Constantemente. Para quê? Para que toda a fortaleza na nossa mente seja destruída. Porque nós viemos de um mundo, amados, onde foi colocada na nossa mente muita fortaleza. Enquanto nós estávamos servindo o império das trevas, e todos aqui estavam, foi colocado na nossa mente muita mentira. Foi colocado na nossa mente aquilo que não é a verdade para nós vivermos servindo a Cristo. Então essas mentiras
têm que ser destruídas pelo poder da verdade, para que de fato venhamos a reinar em vida com Cristo. Amém? Está claro até aqui? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século. Não se molde a este século. Não se molde aquilo que as pessoas que não conhecem a verdade dizem. Não se iluda. Não se deixe levar por outras vozes. Amém? A palavra do Senhor diz que no mundo há muitas vozes e cada uma delas tem o seu propósito. Cada uma tem a sua missão. Então aqui você está ouvindo uma voz que te leva à verdade. Porque é a voz da verdade, que é a voz de Deus. Então, aqui você recebe uma voz que tem uma missão de libertar você. Amém? De libertar e lhe ensinar como você não deve se moldar a este século. Como, pastor? Se transformando. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você renova a sua mente através da palavra, você passa a entender que você não é e nunca foi o que os outros disseram ou dizem a seu respeito. Que tremendo isso, igreja. Porque você é a obra-prima da criação de Deus. Então, quando você permite a sua mente ser renovada, você entende que você não é como você se via, como você se imaginava, mas agora você sabe que Deus tem grandes planos para você. Não é, minha irmã Fabiana? Não é, meu irmão Pedro? Agora você entende o que Deus quer para a nossa vida. Agora você entende o que Deus tem e deseja que aconteça na nossa vida. Coisas grandes. Porque eu não sou um ser desprezível. Você não é um ser desprezível. Você é a obra-prima do Criador. Você é amado do Pai. Você é amado do Senhor. Amém? Então, pela renovação da mente, e só pela renovação da mente, amados, nós cremos no que Deus diz que nós somos. Que nós temos valor. Então, eu gostaria que você confessasse isso. Eu tenho valor. Gostaria que você dissesse para o irmão que está do seu lado: você tem valor. Amém? Um valor inestimável para Deus. Glórias a Deus. Então, amados, a forma como você se vê determina o que você é. Ok? Se você se vê um fracassado, vai ser um fracassado. Se você se vê um derrotado, vai ser um derrotado. Se você se vê um vitorioso, um vencedor, você vai ser vitorioso e vencedor. Qualquer visão fora da Bíblia não é a visão de Deus. Ok? Então, todo tipo de problema na vida de um crente, ouça, todo tipo de problema na vida de um crente acontece porque a visão deste crente não está correta. A visão deste crente está fora da visão de Deus. Então é necessário se alinhar à visão do Todo-Poderoso. Alinhar como Deus vê todas as coisas através da sua palavra. Para toda a área de nossa vida, amado, a palavra tem a direção. Para toda a área, nós comentávamos antes de vir para o culto, né, esposa? Antes de sairmos para vir para a igreja, nós comentávamos sobre isso. Como a palavra é maravilhosa, não se contradiz, e para toda a situação da nossa vida, ela tem a direção de Deus. Então, com isso, alinhando a visão à palavra, você vai ver o que nunca viu. Diga isso: eu vou ver o que nunca vi.
Em Tito 3, versículo 7, está escrito assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você é justificado por graça e não rejeitado. Então, quando a Bíblia diz que você é justificado e não rejeitado. Então, você tem direito às promessas. Diga, eu tenho direito às promessas de Deus. Versículo 4 a 6 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Igreja, não importa o passado. Não importa. Importa saber como Deus nos ama e como Ele nos vê. Ele não lhe rejeita. A Bíblia diz que Ele já lançou no mar do esquecimento nosso passado. Então nós não aceitamos acusação. Amém? Não aceitamos acusação. Não importa. Importa hoje com Deus a nossa vida. Isso é que importa. Amém? 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita. Assim Deus nos chama. Raça eleita. Ele não nos chama de gafanhotos. Não nos chama de pó da terra. Não nos chama de miseráveis. Não nos chama de pecadores. Ele nos chama de raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim, com propósito, de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim é como Deus nos chama. E não pelas nossas obras, igreja. Não foi nada que nós fizemos. Foi a graça que nos alcançou. Foi a graça que nos regenerou. E quando Ele nos alcança, mas Ele revela o seu amor e como Ele nos valoriza. Em Lucas 12, 24 diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Entendeu? As aves dos céus, Deus sustenta cada uma delas. E a Bíblia diz que elas não plantam e nem colhem. E aí então diz: quanto mais valeis do que as aves. Isso é para você entender o quanto que Deus te ama. O quanto que Deus cuida de você. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. A nossa confissão, alinhada a esta verdade, incomoda os de fora. Porque os de fora, amados, eles não vivem esse amor de Deus. Eles imaginam o amor de Deus, mas não vivem. Por quê? Porque eles têm medo de ir para o inferno. Eles têm medo do diabo. Eles estão buscando a salvação para
talvez chegar lá no paraíso. Está entendendo? Isaías 43:4 diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Irmão e irmã, mesmo que ninguém venha te honrar nesta terra, Deus te honrará. Deus te ama. E Ele te honrará. Ele te dará coisas inimagináveis, coisas que você ainda não viu. Aleluia. Pastor, eu sou rejeitado. Eu sou rejeitada pelos da minha própria casa. Deus não te rejeita. Pastor, eu sinto que eu sou rejeitado pelo meu pai. Eu sinto que eu sou rejeitado pela minha mãe. Eles vão dar conta para Deus. Eles vão dar conta para Deus. Mas importa você saber que você não é rejeitado por Deus. Deus não te rejeita e jamais te rejeitará. Amém? Então, não importa o teu histórico de vida, como você chegou aqui, como você entrou por essas portas. Você precisa saber que aqui você tem um Deus que te ama e que te valoriza. E jamais vai te rejeitar. Porque você está o servindo. Você está ouvindo a voz dele e servindo a ele. Então você vai terminar os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias, com o amor de Deus manifestado na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 de Pedro 1:18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então, olha, quando estávamos lá no Império das Trevas, a gente vivia de modo o qual nós fomos ensinados. Amém? A gente trazia no nosso proceder as coisas que os nossos pais um dia nos ensinaram. Então a Bíblia diz, olha, agora vocês sabem, não é, como vocês foram resgatados. Porque agora, de fato, vocês foram resgatados. O Senhor os trouxe para viver a verdade, para que fosse rompido na vida de vocês todo o erro. Para que vocês fossem desligados totalmente de toda mentira e todo engano. Então agora nós sabemos com que amor Deus nos resgatou. Agora você sabe de fato que tamanho amor de Deus te alcançou. Ele lhe aceitou e te valorizou. Em Hebreus 13, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, amados, nós temos que entender aqui, contentar é diferente de conformar. Então, eu me contento com o que tenho, dou glórias a Deus pelo que tenho, agradeço ao Senhor por aquilo que Ele faz chegar à minha vida, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou penso pelo seu poder que opera na minha vida. Então, é totalmente diferente o contentar de conformar. Então a Bíblia diz, contentai-vos. Mas eu não devo me conformar. Ok? Deus jamais nos abandona.
De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Ok? Deus, ele jamais abandona alguém. Deus jamais vira as costas para alguém. E nós estamos aqui, não é por medo do inferno. Nós estamos aqui, não por medo do diabo. Nós estamos aqui porque somos amados por Deus. Nós estamos aqui, igreja, porque somos amados por Deus. Então, estarmos aqui é, vamos dizer, é eu dar ao Senhor, é eu mostrar ao Senhor, é eu retribuir ao Senhor um pouquinho do tamanho amor que Ele tem por mim. Estão entendendo? Então, estarmos aqui é porque nós somos amados por Deus, não é por outro motivo. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como Deus amou os seus filhos. Olha como Deus nos amou de tal maneira que Ele mesmo se deu naquela cruz, se entregou naquela cruz, sofreu naquela cruz por mim e por você. Isaías 54, 10 e 11 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Igreja, você tem que entender como Deus te vê. Você tem que viver alinhado a este amor de Deus. O versículo 11 diz: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Amado, a vida do crente não pode ser preto e branco. Tem que ser colorida. Tem que ser colorida. Porque o que Deus reconstrói é sempre belo. O que Deus faz é perfeito, é colorido. É uma obra-prima. Ele diz: de ruínas a um palácio. De ruínas a um palácio. Então assim nós temos que entender. Qualquer que seja a área da minha vida que está preto e branco, eu tenho que entender que Deus vai colorir. Deus vai colorir. Deus vai trazer a alegria das cores. Deus vai trazer a vida para esta área da minha vida. Amém? Você vai ver o que você nunca viu. Você está num reino inabalável. Diga: eu estou inserido num reino inabalável. Amém? Nesse reino, nada nos falta. Destruição não reina. Porque é um reino de vitória. Então você precisa entender e receber esse transporte, o qual a Bíblia diz a seu respeito. Que transporte? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você precisa entender que você foi transportado. Então, Ele te transportou e agora você não pode aceitar mais viver como você vivia antes de ser transportado. Eu não posso, amados, nesse transporte, trazer coisas comigo. Não posso.
Porque o que é conversão? O que é conversão? É eu estar indo nesse sentido e convergir. Então, coisas do velho homem não podem reinar na minha vida, neste reino inabalável. Porque eu estou no reino inabalável, mas se coisas do império das trevas ainda está sobre mim, então eu não serei inabalável. Estão entendendo? E aí isso vai afetar aquelas coisas que eu quero ver, mas eu não vou ver. Porque a minha visão não está na visão do Todo-Poderoso. Está claro? Amém? Então, nós precisamos entender isso. Ele nos perdoou. Diga, Ele me perdoou. E Ele perdoou para sempre, igreja. Ele perdoou os do passado, os do presente e os do futuro. Mas, agora, eu não tenho o direito de viver pecando. E principalmente quando eu sei isso, quando eu entendo isso, que eu estou totalmente perdoado. Eu não posso profanar o sangue da aliança. Amém? Não posso. Eu tenho que honrar este perdão que me alcançou. Este perdão que me alcançou tem que me constranger. Amém? Porque o amor de Deus nos constrange. E se eu não sou constrangido, é porque eu ainda não entendi esse amor. Em Efésios 1, 4 a 11, olha o que diz o apóstolo Paulo nesse texto. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, você foi escolhido antes da fundação do mundo, porque você já vivia com Deus, você já estava com Deus em espírito. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Diga, Deus me escolheu para ser santo e irrepreensível. Amém. Perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você está no centro da vontade de Deus. Você estar aqui é estar no centro da vontade de Deus. Você estar aqui é porque você foi predestinado a estar aqui, entender estas verdades, receber estas verdades e viver estas verdades com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Amém. E só a graça de Deus revela isso, irmãos. Ninguém está aqui por vontade própria. Ninguém está aqui porque decidiu estar aqui. Ninguém está aqui porque falou, eu um dia disse, eu vou para a igreja de crente. Não. Tudo está no centro da vontade de Deus, determinado por Deus e realizado por Deus. Então o que eu preciso saber? Estas verdades. Entender que é a vontade dele, que ele me escolheu, que ele me predestinou, que agora eu tenho um chamado a ser santo e irrepreensível. Amém? Que eu tenho a redenção pelo sangue de Cristo, eu tenho a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, que me alcançou e me deu a vida eterna. E esta graça Deus derramou abundantemente sobre mim, com toda a sabedoria e prudência. E agora Ele me revela o mistério da sua vontade. Esse mistério agora para mim já não é mais um mistério, porque Ele já me revelou aquilo que Ele propusera em Cristo para chegar à minha vida hoje, neste século 21. E assim, amados, eu vou alinhando a minha visão à visão do Todo-Poderoso. E eu vou ver o que eu nunca vi. Hebreus 10:17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quer aplaudir? Ele apagou as tuas transgressões. Não queira ficar lembrando. Não queira ficar trazendo a luz. Não queira ficar se culpando. O povo aí fora tem uma mania de ficar dizendo que tem muito pecado para pagar. Vai ficar pagando, né? Porque não crê que Jesus já pagou. Não crê que Jesus já apagou esses pecados. E aí quando a pessoa diz eu tenho muito pecado para pagar, e você diz não, eu não tenho nada para pagar. A pessoa quer te bater. Como que não? Todo mundo é pecador. Não, aí é diferente. Ser pecador, todo mundo é, porque a Bíblia diz. Mas que eu tenho para pagar, os meus estão pagos. Amém? Então, amados, é viver a verdade. Sem medo de ser feliz. Viver a verdade, assim, na abundância dela, não é? Na plenitude dessa verdade. Então, eu louvo a Deus por esse desvendar destes mistérios no nosso espírito, para podermos, de fato, vivermos aquilo que Deus quer que vivamos. Isaías, nós já lemos, pastora, 43 já. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo, recebeu Cristo, está confessando Cristo, está caminhando na graça de Deus com esse entendimento que não tem mais os pecados condenando. Amados, não tem condenação. Não tem, porque Cristo nos regenerou. Cristo apagou os nossos pecados. 1 de Pedro 1, 14 a 16, e nós encerramos, diz: como filhos da obediência, diga amém, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aquilo que eu disse, eu não posso trazer para a minha vida com Jesus aquilo que eu fazia lá no mundo, aquilo que eu tinha lá no mundo, que hoje a Bíblia me mostra que não é correto, que não agrada a Deus, que não é certo, que entristece o Espírito Santo que habita em mim. Ok? Então, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está. Se está escrito, nós cremos. Sede santos, porque eu sou santo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.